Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um tema muito relevante, considerando o momento em que nós estamos vivendo, que é o período do Carnaval. Esse período do Carnaval, nós temos a informação trazida pela espiritualidade maior, especialmente por Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que a atmosfera espiritual, especialmente aqui no Brasil, ela fica bastante pesada neste período do Carnaval, o oposto do que a gente vê no período do Natal, no período do Ano Novo, em que o clima espiritual do planeta se eleva bastante e é um momento em que as pessoas têm uma grande oportunidade de renovação, de se conectar à espiritualidade maior, porque as vibrações do planeta melhoram de modo geral, então você fica com aquela atmosfera mais leve. Esse período do Carnaval é o contrário, é um período em que a gente vai observar uma atmosfera espiritual bem mais densa. E isso decorre do comportamento que as pessoas apresentam nessa época do Carnaval. Então, o que nós observamos nesse período? É um período em que há grande consumo de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, mas inclui-se aqui também o abuso de outros tipos de drogas com efeito psicoativo. É um período em que as pessoas também acabam abusando na sequência do consumo do álcool e de demais drogas. Também abusam das questões sexuais, da sua própria sexualidade, com um comportamento muitas vezes descontrolado, sem nenhum tipo de responsabilidade, e de maneira que a carga mental do planeta, e especialmente do Brasil nesse período, ela acaba ficando muito mais baixa. E qual a consequência de a gente ter uma atmosfera espiritual mais densa nesse período? Nós ficamos mais suscetíveis, de modo geral, a nos envolver dentro dessa atmosfera mental. Lembrando que no nosso dia, nas nossas atividades corriqueiras, de modo geral, nós recebemos uma influência espiritual muito grande. E isso Kardec nos ensina, já no Livro dos Espíritos, que, no mais das vezes, quem nos comanda, quem nos dita as nossas ideias muitas vezes, são os próprios espíritos que estão à nossa volta, que estão ligados a nós. Ligados através do quê? Através do pensamento. São aqueles que estão vibrando na mesma faixa que nós, ou seja, que estão alimentando os mesmos tipos de pensamento, os mesmos tipos de sentimentos. São esses que nós nos conectamos, semelhante a uma estação de rádio que se conecta com o nosso rádio em casa para que nós possamos ouvir aquela emissora. O nosso pensamento, ele também se conecta à espiritualidade. Mas essa espiritualidade pode ser de indivíduos que estão bem, espíritos benfeitores, benfazejos, que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar, mas ela pode também ser aqueles que estão em condição de sofrimento ou estão com algum propósito de querer nos causar o mal, e se esses forem aqueles que nos influenciam, as consequências podem ser bastante negativas. O grande problema dessa influenciação é que muitas vezes ela pode desencadear o que nós chamamos de um processo obsessivo. Nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos aqui no nosso programa sobre os processos obsessivos, e nós gostaríamos
de relembrar essa questão neste momento, porque esse período em que a atmosfera mental do nosso país fica mais baixa, é muito fácil nós abrirmos guarida para que processos como esse aconteçam, principalmente a depender do nosso comportamento durante esse período do carnaval. De maneira que o processo obsessivo ele vai se formar a partir do momento em que a gente estabelece essa conexão mental com um ou mais espíritos que certamente estão numa condição ou de sofrimento muito grande, ou muitas vezes com o desejo de nos causar algum mal, especialmente espíritos que se vincularam a nós no passado e que nós muitas vezes prejudicamos, causamos mal a eles em existências anteriores e agora estão aqui junto de nós querendo reaver as contas devido às nossas atitudes passadas. De forma que isso se estabelece através do nosso comportamento, do nosso pensamento, que quando as vibrações caem, a gente abre espaço para que esse processo obsessivo aconteça. E o processo obsessivo, ele pode levar realmente a alterações de ordem mental para nós, alterações orgânicas. Então, muitas vezes uma doença que está presente em nós pode se agravar, pode se aflorar, pode se intensificar mediante processos obsessivos. Por quê? Porque o processo obsessivo leva a um esgotamento energético do nosso corpo. Nós perdemos recursos, nós permitimos com que recursos nobres que nós trazemos na nossa intimidade sejam gastos com esse processo e perdemos, portanto, o controle orgânico. E isso permite, então, o agravamento de doenças, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem emocional. E dentro desse processo obsessivo que nós também observamos nesse período que pode se intensificar nesse período do carnaval, em que os pensamentos ou os comportamentos podem não ser adequados, nós também, principalmente por conta do abuso do álcool e das drogas, assim como o abuso do sexo, eles podem levar a um outro processo que muitas vezes não é dado por pessoas vinculadas efetivamente a nós, por alguém que nós causamos mal no passado, por alguém que nós já temos um vínculo pretérito, mas podem ser por espíritos que também querem se aproveitar das sensações geradas por esses comportamentos, ou seja, das sensações geradas pelo abuso do álcool, pelo abuso de diversas drogas, pelo abuso do sexo, num processo que nós chamamos de vampirização. Então são espíritos que se vinculam a nós para sentir as mesmas sensações que são geradas por esses processos, uma vez que no mundo espiritual muitas vezes eles não terão essa possibilidade, e aqui eles se ligam a nós justamente para poder sentir isso, para poder se ligar a isso. Então ele vai influenciar de uma maneira muito significativa. Então isso é algo que André Luiz nos ensina, que o fluido magnético, o fluido, os recursos, vamos dizer assim, as energias do desencarnado, elas vão influenciar o nosso campo mental, que é uma estrutura do nosso perispírito, tanto de nós encarnados quanto para aqueles que estão no mundo espiritual, e ali então ele vai gerar esse efeito, ele vai conseguir absorver os recursos, tudo que está sendo gerado ali, então toda aquela carga mental que está sendo gerada, com aquelas sensações que estão sendo sentidas, serão absorvidas por esses espíritos, de maneira que o nome vampiro, vampirização, ela tem esse sentido, fazendo analogia à figura dos vampiros, que é uma figura, vamos dizer assim, lendária,
que a gente tem dos vampiros, né, que sugavam o sangue das pessoas para se alimentar. Aqui, esses espíritos eles estão sugando essas energias dos encarnados para poder absorver essas impressões. E a gente tem que realmente tomar um cuidado muito grande, porque num momento como esse, nós podemos abrir o espaço para esse tipo de processo. A gente pode abrir o caminho para que isso aconteça. E qual que é a consequência disso? Isso nos leva ao esgotamento emocional, nos leva a um esgotamento orgânico e a gente abre espaço para um processo de adoecimento. Então, muitas vezes, dentro daquelas nossas predisposições, dentro daquelas condições onde nós já temos pontos de fragilidade, sejam elas no corpo físico, sejam elas no perispírito, é nesse momento que nós abrimos espaço para que essa perda fluídica possa nos prejudicar e possa nos levar a um processo de adoecimento. E que aí a gente, nesse momento, então, acaba desenvolvendo ou agravando uma doença que a gente já pode estar apresentando. O processo obsessivo, assim como a vampirização, elas podem por si só gerar doenças, mas em geral isso acontece quando você tem um indivíduo exposto àquele processo durante um período muito longo e ele pode, no fim, gerar um adoecimento. Isso o próprio Kardec já nos traz no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, no modo geral, o que o processo obsessivo, que a vampirização traz para nós é o agravamento daquilo que nós já temos. Porque é muito difícil nós reencarnarmos sem a predisposição a determinadas doenças. Somos espíritos todos que estamos ainda num processo de evolução e que nós necessitamos ainda reajustar muitas das nossas atitudes infelizes que praticamos no passado. E esse reajuste muitas vezes se faz através de um processo de adoecimento, para que a gente possa reequilibrar as nossas energias, para que a gente possa buscar um novo caminho e de maneira que é muito comum que reencarnemos neste planeta, trazendo então predisposições a determinadas doenças. Então o processo de adoecimento ele é um processo bastante complexo. Ele também vai se dar pelo nosso próprio comportamento na vida presente, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento mental, que vai contribuir para que o processo de adoecimento possa acontecer, principalmente diante daquela postura mental que é mais pessimista, que carrega consigo a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, a mágoa, a culpa, que vão contribuir de uma maneira significativa para esse processo de adoecimento. Mas somado tudo a isso, vem o processo obsessivo, vem o processo de vampirização, que de modo geral contribui de uma maneira significativa para que aquele processo de adoecimento aconteça e se agrave. Então ele não é um fator único, mas ele é um fator contribuinte muito grande. E por isso então que nós estamos aqui hoje trazendo este alerta para a nossa reflexão, para que a gente possa pensar, para que, claro que não apenas nesses dias, né, nesse período do carnaval, mas continuamente a gente deva ter uma atenção muito grande acerca do nosso pensamento, acerca do nosso comportamento, da nossa postura, daquilo que nós estamos alimentando emocionalmente dentro de nós, porque isso vai contribuir de uma maneira muito significativa, ou para a nossa saúde, ou para o nosso bem-estar físico, mental, espiritual, ou vai contribuir para um processo de adoecimento. Então fica aqui para a nossa reflexão. É muito importante que a gente tome este cuidado, que a gente
tenha atenção a esse fator. Em geral, nós não nos preocupamos muito com aquilo que pensamos. A gente acha que muitas vezes o que nós pensamos está apenas conosco, está guardado conosco, mas o nosso pensamento ele tem um poder muito grande de vinculação aos irmãos da espiritualidade que estão à nossa volta. Atraímos aqueles que às vezes estão longe através do nosso pensamento, por aquilo que pensamos. Então esse cuidado ele precisa ser trabalhado com todos nós. É fácil? Não é fácil. Não é fácil a gente mudar o nosso padrão mental, a nossa conduta mental. Não é fácil mudarmos os nossos comportamentos, mas é preciso que a gente tenha consciência da importância que isso tem nas nossas vidas e que a gente faça um movimento de mudança, de esforço. Essa mudança ela não vai se dar num estalar de dedos, do dia para a noite, mas a partir do momento que nós procuramos um novo comportamento, uma nova postura, que a gente comece a se esforçar para isso começa a se modificar. E há muitas formas da gente fazer isso, mas lembrar que a oração, a prece, ela tem um efeito muito grande, ela nos ajuda muito, por isso que a prece diária, ela é uma ferramenta muito útil. Aquela prece sincera, feita com o coração, pode nos auxiliar de uma maneira muito significativa para isso. Uma outra postura que nos ajuda demais em relação a isso é a prática do bem, é nós fazermos o bem às pessoas. Quanto mais bem fazemos às pessoas, quanto mais hábito de ajudar as pessoas nós temos, mais fácil fica nós trabalharmos a nossa conduta mental, mais fácil fica nós mudarmos os nossos comportamentos. A leitura edificante, aquele texto, aquele livro, assistir a uma palestra, uma entrevista, ter uma conversa edificante, são comportamentos que nos ajudam a vencer as nossas más inclinações, a vencer, porque esse pensamento, essa conduta mental inadequada, esses pensamentos que muitas vezes vêm a nós ou produzidos por nós, que são de caráter mais negativo, que trazem uma carga ruim para todos nós, os comportamentos inadequados que nós temos, eles são frutos do quê? Frutos do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho, da nossa vaidade, e que serão combatidas ou transformadas mediante essas posturas, mediante a oração, mediante a prática do bem, mediante ao estudo, a busca do conhecimento, de uma consciência sobre isso que está acontecendo. Então fica aqui para a nossa reflexão desta semana. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe.